Bem-vindos a mais um episódio do Coffee Break. Eu hoje estou com Cátia Moreira. Ela é a Vice-Presidente de Performance para a região multilingue, ou seja, a prestação de serviços ao cliente em várias línguas. Por isso, a empresa Fondever assim define a sua região. E vamos falar disso mesmo, serviço ao cliente em outsourcing e muito mais. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá, Cátia. É um prazer imenso ter aqui e eu digo isto declaradamente e descaradamente. É muito difícil no mundo das tecnologias, embora a sua área abranja muito mais do que a tecnologia, encontrar uma senhora, uma mulher à frente dos destinos de uma empresa, neste caso logo como vice-presidente. Foi difícil este percurso e vamos um bocadinho centrar esta conversa primeiro em si, depois já lá vamos à empresa. Foi difícil chegar a ser vice-presidente de uma multinacional como é a Fondever? João, muito obrigada pelo convite. Antes de mais, é um prazer estar aqui também nesta conversa. Foi difícil? É uma pergunta difícil. Não, quando pergunto foi difícil hoje tenho uma leitura clara sobre o mercado e a minha pergunta é evidente. Daquilo que vi nos seus colegas, homens com cargos similares, que tiveram o mesmo percurso, acha que foi mais difícil para si? Eu não tenho tendência a não ver essa parte da dificuldade. Eu acho que comecei o meu percurso de onde devia ter começado, que foi na linha da frente. Eu cheguei a este setor e esta carreira foi, no fundo, um acaso. Porque eu estava, na altura, a tirar uma licenciatura em Educação Social e procurei um part-time. E na altura a Fondever foi o meu empregador na área de assistente ao cliente e daí o meu percurso foi evoluindo. Acho que teve muito a ver também com a paixão que eu ganhei pelo setor e pela área em si e por todo o caminho de aprendizagem que fui tendo. Foi difícil em comparação com outros colegas homens? Acho que não. Acho que nos nossos skills, o nosso talento vai se evidenciando e nós vamos crescendo também com aquilo que entregamos à empresa e por isso acho que foi um percurso natural, que foi uma surpresa para mim, porque não estava à espera que esta fosse a minha carreira e toda a minha, no fundo, todo o meu percurso e a minha jornada profissional, mas acredito que foi um grande sucesso tudo aquilo que eu fiz pela empresa e que a empresa fez por mim. No fundo, viu-me crescer enquanto profissional, enquanto pessoa, porque há muitos anos que realmente comecei a trabalhar na Fondever e por isso foi tudo bastante natural. Não vou dizer que foi difícil e não vou dizer que, comparado com os meus colegas homens, eu tive alguma dificuldade extra. Mas houve também um enorme investimento de si para com a sua carreira, como por exemplo, sei que fez um mestrado em Psicologia, para além da licenciatura que já falou em Educação Social, e foi sempre fazendo upgrades na área da gestão, para no fundo estar, como disse, não era a carreira que esperava, mas foi alimentando as suas capacidades, ou adquirindo ferramentas que lhe permitissem. Porque às vezes não é estar, o que eu quero dizer é, não é estar só no local certo, à hora certa, é ter também a competência e as ferramentas certas. E isso foi um investimento que sentiu necessidade ao longo do tempo. Sim, foi realmente um investimento que fui fazendo em mim própria. Senti essa necessidade e continuo a sentir. Eu tive formação académica que acho que acabou por naturalmente também se adaptar àquilo que foi a minha carreira no setor enquanto líder e gestora de várias equipas, mas depois também senti a necessidade de procurar formações mais técnicas, mais específicas, em Data Analytics, em certificados de qualidade de Six Sigma, sou também certificada em Black Belt de Six Sigma, metodologias
pessoas que me traziam o know-how, o conhecimento da especialidade. Gerir equipas faz-nos também, no meu caso, eu acho que precisamos, e eu não consigo gerir pessoas que têm um trabalho muito específico do qual eu nada entendo. Então, procurei sempre formar-me e continuar certificações em áreas. Não sou especialista, não vou fazer o mesmo que os meus profissionais conseguem, mas consigo estar sentada à mesa e entender o seu trabalho do dia a dia. E gerir pessoas, não de uma forma, não são pessoas quaisquer, são pessoas que estão ali para ajudar a resolver os problemas dos outros, sejam eles técnicos, sejam eles de uma compra, sejam eles porque o que a Foundever faz é dar assistência ao cliente de algumas empresas, ou seja, é um trabalho de outsourcing em que as empresas querem explicar um bocadinho melhor exatamente as soluções que tem a Foundever. Portanto, a Foundever é realmente uma empresa outsourcing que disponibiliza todo o tipo de serviço ao cliente, de assistência desde suporte técnico, moderação de conteúdos, qualquer relação direta com o cliente final, e também nós também apresentamos num pacote de solução completa algumas tecnologias que suportam o serviço de atendimento ao cliente. A experiência do cliente é a nossa especialização, é aquilo que nós somos especializados. A Foundever trabalha muito em todos os setores, portanto nós respondemos a todo o tipo de setor, com muitas marcas, e garantimos que a experiência ao cliente que nós oferecemos é a mais evoluída e que tem maior qualidade, como é óbvio. O atendimento de experiência do cliente tem tido, aqui nos últimos meses, diria eu, nos últimos 3 anos, para nós que estamos do lado de cada tecnologia, e nos últimos meses para as empresas, na percepção desta oferta da inteligência artificial ou de soluções de inteligência artificial nas soluções de atendimento ao cliente. A minha pergunta é, elas estão de facto, e aqui focando na automação, estão de facto a ter o impacto que tanto se fala. As empresas são várias perguntas numa só. Impacto da automação para resolver os problemas de atendimento ao cliente. Está a ter de facto o impacto que tanto se fala. E outra pergunta é, e se as empresas têm estado a ter, que é uma pergunta que eu tenho feito a todas as pessoas que trabalham com inteligência artificial, capacidade financeira para implementar da forma certa e correta estas soluções? Então, dividindo a sua pergunta em algumas partes, João, eu acredito que sim, nós temos tido bastante impacto. Eu acho que nós somos um setor privilegiado, no sentido em que podemos tirar partido da inteligência artificial e das várias tecnologias que a inteligência artificial pode complementar para ser mais eficientes. Temos tido impacto no atendimento, no tempo médio de atendimento ao nosso cliente, em média 11% de melhoria desse tempo médio. Também sentimos a capacidade de impactar a eficiência, mas eu acho que o mais importante é a forma como impactamos as tarefas dos nossos colaboradores de primeira linha, porque eles podem utilizar a inteligência artificial e as ferramentas que nós disponibilizamos com a inteligência artificial para o seu dia-a-dia ser de mais-valia para os nossos clientes. Utilizar a personalização, humanização, a relação com o cliente, o sentido crítico, a parte analítica, a adaptação do nosso comportamento ao outro lado. Em vez de estarmos a perder tempo com tarefas repetitivas, que a nossa inteligência artificial pode fazer e está a fazer, ou até com todo o tempo de pesquisa que ajuda os nossos colaboradores a ter mais qualidade na sua resposta e a ser mais eficientes com menor tempo de desgaste nessa procura. As soluções, nesse caso, as soluções de inteligência artificial que vocês dão à primeira linha são soluções estruturadas e trabalhadas in-house, ou seja, vocês é que têm a solução para cada cliente,
que é trabalhada por vocês e é colocada na primeira linha. E quando porque há aqui esta questão que normalmente tecnicamente colocam sempre, que é a inteligência artificial falha, mesmo aquela que é desenhada por nós pode falhar. Há mecanismos, ou seja, a primeira linha está preparada para essa falha, se existir? Está e começa na parte de desenvolvimento e como o João disse, e muito bem, nós fazemos um desenvolvimento adaptado àquilo que é a necessidade do nosso cliente, mas também àquilo que é a necessidade de quem está, enquanto assistente, diretamente a lidar com os clientes finais, através dos vários canais que nós também servimos. Nós utilizamos as ferramentas adaptadas de forma a que o nosso colaborador tire o melhor partido e encontre exatamente esses momentos em que as alucinações acontecem, em que a inteligência artificial não está a dar a melhor resposta. Há sempre um momento de decisão dos nossos colaboradores da linha da frente que podem intervir, podem puxar o contacto, por exemplo, para si, e tirar o nosso chatbot, a nossa resposta de inteligência artificial do contacto com o cliente e também nós utilizamos muitas ferramentas de inteligência artificial adaptadas por trás como suporte aos colaboradores, onde eles podem sim utilizar as ferramentas, mas não estão propriamente expostas ao cliente final e que nos elimina esses erros que nos poderiam expor diretamente aos nossos clientes finais. Eu não a deixei responder, não foi propositadamente, foi que quis apanhar esta oportunidade para falarmos sobre este assunto, mas a minha pergunta é, os preços, uma das queixas das empresas, quando estão a fazer uma adoção, seja em qualquer dos seus setores, tem a ver com o custo. As empresas olham e dizem que o custo ainda é alto. É certo que as Big Techs têm baixado um pouco o preço, mas ainda não o suficiente. Vocês olham para os vossos clientes, que sejam em Portugal, seja noutra área da Europa, queixam-se disso também? É um fator preço que começa a ser decisivo? Nós ainda não sentimos que o fator preço esteja realmente a impactar. A verdade é que a procura e hoje em dia a exigência que nós temos para com a necessidade de utilizar ferramentas de inteligência artificial e destas novas tecnologias é realmente aquilo que os nossos clientes procuram. Não existe sequer a possibilidade de não termos ou de não disponibilizarmos ferramentas de inteligência artificial para as marcas a quem damos suporte. Por isso, acredito que ainda não é um fator para a nossa área de negócio a escalada que sentimos nos preços que estão a ser disponibilizados para estas novas tecnologias, mas é normal que se nós quiséssemos fazer tecnologias mais adaptadas e de direto contacto ao cliente final, aí sim não seria já possível suportar um custo tão alto, porque acaba por ser um custo por licença, portanto nós teríamos que ter quase todo o número de colaboradores que nós temos na nossa empresa com um valor a ser pago mensalmente. Portanto, temos aqui outras formas de trabalhar à volta desse fator e hoje em dia tem sido a nossa empresa diretamente a fazer desenvolvimento com algumas parcerias, mas ainda num valor bastante acessível. Voltando aqui à questão das soluções e dos produtos que propõem aos vossos clientes, eu quero acreditar que este fator de automação que os clientes hoje procuram nestas soluções, depois vai esbarrar surpreendentemente, não esbarrar de uma forma livre, em que o fator humano ainda pesa muito nas vossas soluções, é isso? Eu e nós na Foundever acreditamos que nós temos sempre que ter o fator humano como o principal. Isso vamos ter que sempre ter. A minha pergunta é muito mais objetiva, ainda pesa muito? Pesa. É isso? Pesa bastante. É isso que eu chamei esta pergunta porque eu acho que, nomeadamente, alguns empresários estão à procura loucamente de reduzir, e bem, faz parte do seu trabalho enquanto gestores,
de reduzir custos com pessoas, de reduzir custos, e tudo é automático e que agora a inteligência artificial vai fazer tudo. Mas não é assim, o fator humano tem aqui um peso, senão não funciona. Não funciona e não funciona bem. Porque é esse o principal fator. É verdade, pode-se reduzir custos e devemos, até porque as pessoas querem fazer trabalho que traz mais-valia, não é? Quem é que quer fazer hoje em dia trabalho repetitivo que uma máquina com alguma inteligência pode já substituir? Ninguém vai querer no futuro esse tipo de trabalho. Nós queremos que as nossas pessoas também sintam que têm decisão, que têm uma profissão, que têm um valor adicionado àquilo que trazem, para aquilo que fazem todos os dias. E acredito que o fator humano vai estar sempre presente no momento em que nós tomamos as decisões para se está a funcionar como deveria ou não. E isso é aquilo que vai trazer também satisfação aos nossos colaboradores no seu dia-a-dia. É garantir que fazem um trabalho que é algo que é humanizado, traz uma personalização. Muito bem. Tudo isto é muito bonito, mas sem dados, sem governação de dados, sem a gestão de dados, nada disto então é que não acontecia, nem fator humano, nem com fator humano. A base essencial da inteligência artificial está na qualidade dos dados e na segurança dos mesmos. No vosso caso, prestam um serviço a outras empresas, a um terceiro, portanto, ainda lidam com dados que não são vossos ou que não vos são fornecidos a vós, embora o serviço que estão a prestar seja, do ponto de vista legal, não é? Porque estão a prestar um serviço àquela empresa e, portanto, usando os dados de cada empresa. Isto atenta a fazer duas perguntas, que é, primeiro, que estão, como é óbvio, atentos a estes problemas. Uma das coisas é como é que vocês garantem a segurança dos dados. Isto é muito importante perceber que mecanismos usam e como é que tudo isso está. E o cumprimento de todas e as complexas regulamentações que estão em vigor. É um ponto muito importante aquele que foca, João, e tem sido realmente ponto de debate e sempre que nós disponibilizamos ou criamos alguma tecnologia ou alguma ferramenta de inteligência artificial para disponibilizar aos nossos clientes ou até aos nossos colaboradores, nós temos em conta todo o regulamento que temos que ter para a proteção de dados. Como disse também o João, nós trabalhamos e temos que proteger a informação pessoal e individual dos nossos clientes finais e essa informação está coberta por toda a proteção de dados que nós hoje em dia sabemos que tem sido também um tema bastante falado. Por isso, tudo o que nós fazemos, garantimos que não existe qualquer irregularidade na forma como recolhemos e até gravamos a informação de todos estes dados. Depois, como disponibilizamos? Portanto, esses dados nunca podem ser disponibilizados em nenhuma área aberta, portanto, que qualquer pessoa possa aceder e estão, como é óbvio, sobre a proteção e controle de regulamento de quanto tempo podem ficar guardados nas nossas bases de dados, como é que estão protegidos dentro das nossas bases de dados e o nosso trabalho legal temos uma área e um departamento só para proteção de dados que garante que fazemos todos os controles, todas as auditorias e todo o normal assessment a garantir que a proteção de dados está presente no dia-a-dia da nossa empresa. Reparei que, do ponto de vista da cloud e da sustentabilidade da cloud, o vosso fornecedor é a AWS. Cruzei mais que com um colega seu em dezembro ano passado, no grande evento da AWS e percebi que também usam um conjunto de soluções. Dá-vos, de facto, uma maior garantia o facto de não fornecerem só cloud, também terem soluções que podem ir buscar e com elas compor as vossas soluções? Sim, é um parceiro que nos ajuda
e dá-nos uma garantia de regulamentação para toda a proteção de dados que utilizamos, mas também é importante referir que às vezes as parcerias também são feitas disso mesmo, de parcerias, não é? E tirar vantagem de tudo aquilo que podemos disponibilizar de ambos os lados é importante. Nós, o trajeto que a Foundever tem criado é mais utilizar os nossos parceiros para criar as nossas próprias soluções, e isso tem sido o caminho que nos garante que não estamos só dependentes destes fornecedores, destes parceiros, destes terceiros, para proteger a nossa regularização da proteção de dados. Estamos também dependentes de nós próprios. E isso é muito importante. Bem, de outra maneira também não seria possível, não é? Ninguém as regras do mercado. Cátia, nós estaríamos aqui o resto do dia a conversar, porque tínhamos aqui um conjunto de outros temas ainda que podíamos abordar, mas acho que ficou essencial e o que é importante para esta pequena conversa. E fica uma coisa muito pessoal minha que tenho vindo a dizer há alguns tempos. Repararam? A Cátia formou-se em Educação e um mestrado em Psicologia. Aquilo que tenho dito a alguns de nós, que é estas pessoas que aprendem a pensar, psicólogos, filósofos, educadores, gente das letras e das disciplinas humanas, são um acréscimo tão válido como um developer nas questões da inteligência artificial. Por hoje é tudo. Até para a semana. Muito obrigada.